Turma, para a gente dar continuidade, eu vou reforçar com vocês a questão das unidades de medida. Então, agora que a gente já sabe fazer regra de três, eu vou tentar voltar aos problemas e todo o nosso raciocínio para a interpretação, né, de alguns problemas relacionados à medicação propriamente dita. Eu sei que aqui é noções de cálculo, mas tudo que a gente puder aplicar à farmacologia que é voltada para a enfermagem, vai facilitar a vida de vocês, tá bom? Então aqui eu vou reforçar o que eu já falei lá em farmacologia, que são as unidades de medida mais comuns que a gente usa na enfermagem, tá bom? Então aqui, ó, quando a gente fala em unidade de medida, eu posso tanto usar o termo, como eu tô passando a setinha aqui de unidade de medida, quanto grandeza, porque quando a gente fala de regra de três, às vezes a gente se refere a um lado ou outro, né, um lado que acompanha o X ou o outro lado, como grandeza, ou unidade de medida, como eu vou chamar com vocês aqui, tá? E ainda, além de tudo, a gente vai reforçar as conversões. O que seriam as conversões, né? Trocar uma unidade de medida pela outra, né, na mesma equivalência. Então, quando eu digo para vocês que eu tenho 1 grama tem 1000 miligramas, eu estou falando de um peso em massa, né, de uma quantidade em massa, mas que quer valer a mesma coisa em unidades de medidas diferentes. Eu vou mostrar para vocês na tabela, tá bom? Então, a gente sempre tem que prestar atenção no exercício para garantir que a unidade de medida que a gente está trabalhando, ela é igual, como eu disse já em farmacologia para vocês na nossa aula presencial que a gente teve faz um tempinho já. Então eu não posso iniciar um problema fazendo a leitura dele, né? E eu não posso iniciar o cálculo, por exemplo, se a unidade de medida não estiver compatível. Então, se o médico prescreve alguma coisa em gramas e o que eu tenho disponível está em miligramas, eu preciso transformar isso daí. Lembra que aqui é como regra de sala de aula, tá bom? Não é uma regra fixa para a vida. Eu posso transformar um ou outro, mas para nós, em sala de aula, para que a gente faça o mesmo cálculo, todos os alunos façam o mesmo cálculo, a gente não vai mexer com a prescrição. Lembra? A gente sempre vai fazer a transformação da unidade que estiver disponível. Então, se o médico prescreveu alguma medicação em gramas e eu tenho disponível miligramas, eu preciso, antes de iniciar o cálculo do medicamento, fazer a transformação daquele miligrama disponível para grama, para que seja possível que eu faça o cálculo corretamente. Então, é nisso que a gente vai se ligar, é essa interpretação que eu quero que vocês tenham antes de iniciar um cálculo, tá bom? Ah lá, eu deixei na tabelinha aqui para vocês, se vocês quiserem, tirem uma foto ou printem essa tabelinha, é importante vocês deixarem essa tabelinha na caderneta de vocês, isso facilita muito, principalmente agora no início, como vocês ainda não têm tanta experiência, né, na enfermagem, acaba facilitando para vocês, tá? Então, printem aí que vai facilitar a vida de vocês. Vamos lá. Toda vez que eu estiver falando de uma grandeza em massa, o que é isso? Massa, gente, é algo que é maciço, é algo que tem peso. Então, toda vez que eu falar de massa, eu estou falando de peso, tá bom? E eu tenho lá, ó, quilograma, que o símbolo é o kg, grama, que o símbolo é o G, e miligrama, que o símbolo é mg. Então, tudo isso aqui se refere à massa. Porcentagem, que a gente vai ver, eu vou deixar em outro vídeo hoje para vocês também. Então, a porcentagem também, ela quer dizer massa, tá? Ela quer se referir a algo que pesa. Aí eu tenho também as unidades ou as grandezas, né? Que se referem à capacidade, e aí eu estou falando de algo líquido, ó. O litro, que é o L, o mililitro, que é o ml, e as unidades internacionais, que são o I. Normalmente, medicamentos que têm essas unidades de medida ou essas grandezas, eles virão líquidos, né? Porque eles têm a ver com capacidade, tá? Não que não possam vir em pó, pode até vir, mas não vai ser comum. Vocês vão sempre ver em líquido, né? Porque tem aí a como unidade de medida ou como grandeza, a capacidade, né, que é o ml, ou o litro, ou a unidade internacional. E a gente ainda tem a grandeza de tempo, que são as horas, minutos e segundos, e aqui está a sigla, né, o símbolo de cada um deles.
É importante que a gente saiba disso daqui, por quê? Porque existe a conversão de um para outro. Então, as unidades de massa ou as grandezas de massa, né, é possível que eu transforme ou fale, né, de formas diferentes a mesma quantidade em unidades diferentes, que é o que a gente vai ver aqui, ó, nesta tabelinha de baixo. A equivalência ou correspondência, né, correspondente, ó lá, de valores. O que eu quero dizer com isso? Ó, vamos aqui no grama. Quando eu falo que eu tenho 1 grama, e eu falo que eu tenho 1000 miligramas, eu vou deixar aqui, ó, grifado para vocês, grama e miligrama. Quando eu falo que eu tenho 1 grama ou eu tenho 1000 miligramas, eu estou querendo dizer exatamente a mesma quantidade em massa. Então, para que fique possível ou exemplificado aqui para vocês. Reparem que essas duas canetas, esses dois marca-textos, eles são exatamente iguais. A única coisa que muda é a cor, né? Um é laranja, o outro é verde. Mas vejam, eles têm o mesmo formato. Se porventura eu for pesá-los, né? For verificar a quantidade em massa deles, ou seja, quanto pesa esse, quanto pesa esse, eles darão o mesmo valor, mas eu posso falar de duas formas diferentes. Como? Eu posso dizer que esta caneta aqui, a laranja, tem 1 grama. E eu posso dizer que a verde tem 1000 miligramas. E eu quero dizer que as duas pesam exatamente a mesma coisa. Eu só estou falando de formas diferentes, ou seja, eu estou usando unidades de medida ou grandezas diferentes. Mas no final das contas, quando eu coloco elas na balança, elas têm exatamente o mesmo peso e a mesma massa, tá bom? Então é isso que quer dizer essa correspondência nas unidades de medida. Isso serve, gente, mais uma vez, para a gente raciocinar lá no exercício, para que a gente pense antes de começar um exercício, porque a gente tem que fazer a transformação da unidade de medida. Quando eu coloco isso na matemática, é necessário que eu faça essa interpretação antes, porque quando vai para a matemática propriamente dita, eu só posso fazer cálculo de unidades de medidas iguais. Aí vocês vão falar assim para mim, mas professor, mas não pesa a mesma coisa? Pesa a mesma coisa, mas no cálculo eu não posso usar unidades de medidas diferentes, tá bom? Então vamos lá, para outras equivalências. Quando eu falo que eu tenho uma colher de sopa, ela corresponde a 15 ml de líquido. Uma colher de sobremesa 10, a de chá 5 e a de café entre 2,5 e 3. Isso aqui é importante para vocês em pediatria. Vocês vão ver que alguns xaropes, por exemplo, eles são administrados no paciente e a unidade é a colher. Nem sempre o médico vai prescrever em ml, tá? É lógico que é mais comum que ele prescreva em ml, porque isso facilita a precisão da quantidade que a gente tem que administrar, mas é possível que ele prescreva para vocês em colher, tá? Ou quando a gente vai fazer alguma orientação para a mãe, por exemplo. Os xaropes vêm aqueles copinhos, de repente a mãe perde aquele copinho e eu preciso orientá-la em colher, porque é um instrumento que ela tem em casa, então é importante que você saiba, tá? Por isso também seria interessante vocês tirarem uma foto ou printarem essa parte do vídeo para que vocês recortem este quadrado, né, essa tabelinha e coloquem lá na caderneta de vocês. Isso vai facilitar o estudo de vocês e a prática profissional também agora nesse início, já que vocês vão fazer estágio, tá bom? Isso daqui vai ser muito importante para vocês quando vocês estiverem fazendo o cálculo de gotejamento. Por quê? Porque eu sei que 20 gotas equivalem a 1 ml e 60 microgotas também equivale a 1 ml. E essa daqui é mais interessante ainda, ó. Uma gota vale 3 microgotas. E uma gota é a mesma coisa que falar uma macrogota, tá? Então aqui, ó, mudou o nome, mas a equivalência é a mesma. Por que isso aqui vai ser importante em cálculo de gotejamento? Porque, por exemplo, se eu acho um cálculo lá, o professor de repente pediu para que vocês façam na prova o cálculo de gotas e microgotas da mesma quantidade de soro, né, por exemplo. Então, vocês têm que fazer 2 cálculos, certo? Utilizar 2 fórmulas, como a gente viu lá em farmacologia. Será que é necessário? Se a gente souber esta equivalência, talvez não.
Como assim, professora? Olha, se eu achei que uma gota, se eu achei a quantidade de gotas e eu preciso achar a quantidade de microgotas, basta eu utilizar essa equivalência aqui. Se uma gota vale 3 microgotas, a quantidade de gotas que eu achei vale X. E aí eu coloco na regra de 3, eu não preciso lembrar daquela fórmula, entende? Então, tudo pode ser colocado na regra de 3 para facilitar a vida. Essa daqui que tá em amarelo, eu deixei grifado, inclusive, porque vocês vão usar muito, muito mesmo. Por quê? Porque sempre eu vou colocar, sempre os processos seletivos vão exigir, sempre na prática profissional também vai existir isso, tá? Principalmente porque, gente, quando a gente fala de administração de medicamento, vocês vão aprender com a prática profissional de vocês mais pra frente que para a segurança do paciente, a indústria farmacêutica ela já vem trabalhando recursos para minimizar os erros. Erros de quem? Erros de quem participa do processo. Então, desde a segregação do medicamento, que isso é lá na farmácia, então desde quem vai separar o medicamento, de quem vai prescrever, de quem vai transportar, de quem vai administrar e de quem vai observar o paciente. Então, sempre a indústria farmacêutica e todos os processos, né, hospitalares, eles visam a segurança do paciente nesse sentido. E aí, gente, nesses processos todos, eles tentam minimizar o máximo que eles conseguem da manipulação do medicamento. Então, talvez vocês trabalhem em algum hospital que já vem para vocês, na hora de administrar o medicamento, exatamente a dose prescrita. E isso não é para facilitar o trabalho, tá? É lógico que isso acaba facilitando o trabalho, mas a ideia é de que a gente minimize o erro com o paciente, tá? Lá no Mandaki, é possível que não venha assim, então é possível que venha um frasco e é necessário que seja feito o cálculo, é necessário que seja feito a reconstituição daquele medicamento, é necessário que seja feita a diluição muitas vezes, ou rediluição que a gente vai aprender lá em farmacologia. Então, não é como, não é universal, assim, não é que todo hospital vai ser assim, o medicamento já vai vir da farmácia pronto, não. Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que é imprescindível que a enfermagem saiba tudo isso. Aí vocês vão falar assim pra mim, professora, tudo que você tá me ensinando, chega lá na prática, eu não vou usar. Vejam, gente, pode ser mesmo que o uso não seja frequente, mas em algum momento pode ser que seja necessário vocês utilizarem isso daí. E é necessário que vocês saibam. Não tem como eu perguntar para alguém da enfermagem quanto vale 1 grama em miligramas e essa pessoa não saber isso, sabe? Não tem como, a pessoa tem que saber. Por mais que os medicamentos já venham preparados para ela, já venham na dosagem certa e que ela só esteja habituada a administrar, é imprescindível que quem seja da enfermagem viva sabendo isso daí. É necessário, porque em algum momento, se der qualquer problema nessa segregação da farmácia, por exemplo, a gente precisa ter essa base de ideia aí para que a gente consiga trabalhar a prática profissional, tá bom? Então esse 1 grama para 1000 miligramas é uma regrinha, é uma correspondência ou uma equivalência de peso em massa que vocês vão utilizar diariamente na enfermagem, tá bom? Ou pelo menos nas nossas provas vocês vão trabalhar demais com esses valores aí. E aí tem aqui, ó, as unidades de conteúdo, né? 1 litro para 1000 ml, 1 hora, aqui é de tempo já, né? 1 hora para 60 minutos, 1 minuto para 60 segundos, 100 unidades internacionais equivale a 1 ml. Lembrem que eu coloquei até para vocês lá na aula prática, eu cheguei a mostrar a seringa, né? De ml e a seringa de unidades. Então, uma seringa de 1 ml equivale a 100 unidades, uma seringa de 100 unidades, tá bom? Então, mais uma vez, eu reforço, tirem uma foto, mandem imprimir, recorte isso daí, coloca na caderneta que vai ser muito útil para vocês, tá bom? Então, vamos lá, ó. Quando a gente precisa só uma observação importante, quando o médico, por exemplo, for fazer uma prescrição para casa, e naquele caso que eu falei do xarope, por exemplo, que a mãe vai utilizar lá
colher para fazer a medida, é importante que a gente oriente ela adequadamente em que tipo de colher que é, porque às vezes uma colher de sopa de uma casa é tão grandona que parece uma colher de pegar arroz, sabe? E às vezes de outra é pequenininha. Então a gente tem que ter esse discernimento para orientar a família, tá bom? Bom, agora nós chegamos na parte prática da coisa, né? A partir daqui, gente, eu vou mostrar uma regra de 3 para vocês, em que a gente vai fazer a transformação da unidade de medida. O que é isso, professora? Bom, é aquele caso que eu falei para vocês. Olha, o médico prescreveu em gramas, o disponível está em miligramas. Antes de iniciar o cálculo do medicamento, é necessário que eu faça o cálculo de transformação do disponível. Vejam, é regra fazer o disponível? Para nós aqui em sala de aula para que todos façam o mesmo cálculo, mas na vida eu posso transformar um ou outro, não importa, desde que os dois, no final das contas, estejam com a mesma unidade de medida para que seja possível que eu faça o cálculo do medicamento, tá? Então vamos lá, o primeiro passo a gente deve se lembrar quanto vale a correspondência de gramas em miligramas, que tá aqui, ó, 1 grama vale 1000 miligramas. Isso muda? Nunca, tá? Isso é uma regra para a vida, isso não vai mudar, a matemática não vai mudar esses valores, porque isso tem a ver com a massa, não vai mudar. Tá? Então eles nunca vão mudar. Então a gente pode dizer que é uma regra do exercício. Toda vez que eu precisar transformar, eu vou usar isso como regra do exercício. O segundo passo, você deve colocar a unidade de medida embaixo de unidade de medida, ou seja, miligrama embaixo de miligrama e grama embaixo de grama. Isso é regra também da regra de 3, né? A regra de 3 ela é assim, eu preciso colocar grama embaixo de grama e miligrama embaixo de miligrama. Então aqui, ó, eu vou usar como base da regra, primeiro 1 grama para 1000, que são os valores que eu conheço, né? O médico pediu, o problema, enfim, pediu para eu transformar 1,5 gramas em miligrama. Então, 1 grama embaixo de grama, miligrama embaixo de grama, eu vou colocar o X aqui. Quando eu faço o cálculo, multiplico e divido, eu entendi que 1,5 gramas equivalem a 1.500 miligramas. Então, no problema, eu posso utilizar isso daí, ó. Aqui, ó. Assim, encontramos que 1,5 gramas equivalem a 1.500 miligramas, né? Reparem que o resultado do X foi colocado o valor de 1.500, mas também foi colocada a unidade de medida miligramas. O que eu quero dizer com isso? Que se vocês fizerem a prova, é necessário que vocês coloquem aqui, ó, a unidade de medida na resposta. Porque falar para mim que X é igual a 1.500, eu posso subentender que pode ser horas, pode ser litros, pode ser gramas, pode ser o que eu quiser. E na verdade não é. Na verdade, o X tem aí a sua unidade de medida, né? Então a gente sempre coloca no resultado a unidade de medida que acompanha o X, como eu fiz aqui, tá bom? Um outro exemplo para vocês, olha lá, ó. A gente quer transformar 500 miligramas em grama. Vou usar a regra de novo, ó, 1 grama para 1000. 500 miligramas fica embaixo de miligramas e quem fica no X é o gramas, porque é ele que eu quero descobrir, certo? Fiz toda a regra de 3 com a multiplicação em X. O que eu descobri? Que 500 miligramas equivalem a 0,5 gramas, como está dito aqui, ó. Aqui, ó lá, ó, transforme 2 gramas em miligramas. Vamos lá, ó, 1 grama para 1000, 2 gramas eu coloco aqui embaixo para X miligramas. Faço toda a regra de 3 e eu descubro que 2 gramas equivalem a 2.000 miligramas, né? Então é muito importante que a gente faça a regra de 3. Há quem diga para vocês, gente, que alguns professores até trabalham com essa ideia, é possível que vocês se deparem com professores que utilizam essa regra aqui, que quando se trata de gramas para miligramas, a gente consegue somente pular as casas, multiplicando por 10, né, se for de miligrama para grama, né, então aqui, ó, aliás, multiplicando por 10 se for de grama para miligrama e dividindo por 10 se for de miligrama para grama. Então, esta regrinha aqui, ó, aqui é de ml, não vem por aqui não, vem por aqui, ó. Significa que a regra é, se eu tenho grama e quero transformar em miligrama, tá vendo? Eu quero transformar em miligrama, aqui, ó. Se eu tenho grama e eu quero transformar em miligrama, basta eu multiplicar 1, 2, 3 vezes, né, por 10. Então eu multiplico por 10, depois eu multiplico por 10, depois eu multiplico por 10. Dá para fazer assim? Dá, gente, dá para fazer assim. Isso matematicamente também é possível, mas
Para quem não tem muita habilidade ou não está muito habituado a fazer multiplicações ou divisões, eu recomendo que faça a regra de 3, como foi o que a gente viu até agora. Não basta andar só as casas. Por quê? Porque isso aqui é o andar casas que os professores chamam. Isso pode confundir a vida de vocês. A regra de 3, ela nunca vai confundir. Por quê? Porque vocês vão fazer a multiplicação, vão fazer a divisão e acabou. Tá certinho, o resultado de lá sempre vai dar certeiro. Mas para quem quiser e tiver habilidade, se eu quiser transformar gramas em miligramas, eu vou multiplicar por 10, depois por 10, depois por 10, e aí eu chego no valor. E se eu quiser transformar miligramas em gramas, basta eu andar ao contrário. Então, ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Ó. Eu tenho miligramas para transformar em gramas, eu vou dividindo. Divido uma vez por 10, depois divido uma vez por 10, depois divido outra vez por 10, tá bom? Dá para fazer assim também andando as casas, né? Quem quiser também é uma opção colocar aqui, tirar uma fotinho e deixar isso aqui no livro, na caderneta. Pode ser também que ajude, facilite a vida de vocês. Eu, professora Cecília, acho mais seguro neste momento, já que nós não estamos mais tão habituados a mexer com a matemática, que vocês façam como regra de 3. Sempre use a premissa de 1 grama para 1000, o que você quer transformar você coloca no X e o outro valor que você tem você coloca embaixo da unidade de medida correspondente e toca o cálculo assim. Eu acho mais seguro neste momento, mas quem tiver segurança para fazer a caminhada das casas, uma multiplicação ou divisão, pode também utilizar aquele gráfico, esse desenho que eu coloquei aqui, tá bom? Quando a gente fala de unidade de medida de tempo, a ideia é igual, né? Como eu mostrei para vocês. Eu preciso lembrar que 1 hora equivale a 60 minutos, né? E aí, quando eu precisar fazer algum cálculo, eu também posso usar a regra da unidade daquela unidade de medida lá. Então, por exemplo, ó, eu quero transformar 2 horas em minutos. Então, eu tenho 1 hora equivale a 60. Isso é regra, isso não muda, isso vai ser sempre assim. 1 hora sempre vai valer 60 minutos. Eu quero transformar 2 horas, eu coloco aqui para x, ó. 2 horas, hora embaixo de horas, x minutos aqui. O que eu descobri? Eu descobri que 2 horas equivalem a 120 minutos, né? Ou eu posso também utilizar a regra das casas, que é o mesmo esquema do que eu mostrei ali do grama para o miligrama. Qual que é a regra da casa? Bom, se eu quero transformar minutos em horas, eu divido por 60. Se eu quero transformar horas, aqui a seta, em minutos, eu multiplico por 60. Vai por mim, joga na regra de 3 que também vai ser mais fácil. Qual é a regra? 1 hora vale 60 minutos. X horas ou X minutos, aí eu vou ver o que o problema está me pedindo, tá bom? Olha outro exemplo aqui, ó. Será necessário transformar 2 horas em minutos e depois somar os 45 minutos que já existem. Por quê? Ó? Porque eu quero transformar 1 hora... Cadê? 2 horas, na verdade, né? Eu quero transformar, ó, 2 horas e 45 minutos. Então, não é hora cheia, né? 45 minutos já está em minutos, então eu reservo esta ideia. 2 horas está em minutos? Não, 2 horas está em horas. Então, primeiro eu vou transformar as 2 horas, que foi o que a gente fez no exercício anterior. Então, 1 hora para 60 minutos, 2 horas para x. Eu descubro que 2 horas em minutos vale 120 minutos, mas o problema me diz que eu quero transformar 2 horas em minutos e 45 minutos. Eu preciso transformar minutos em minutos? Não. Então, os 45 de minutos eu reservo para que ele seja somado ao valor que eu encontrar de equivalência daquelas 2 horas. Então, vejam, é tudo uma questão de interpretação. Se eu falo para vocês assim, ó, eu vou até escrever aqui, ó, transforme 3 horas e 20 minutos em minutos. Vejam, 3 horas não está em minutos, então precisa ser transformado. Só que não é 3 horas cheia, né? Não é 3 horas sólidas. Eu tenho 20 minutos já. Então eu vou reservar 20 minutos
reserva 20 minutos. Eu vou escrever aqui só para vocês entenderem, tá? 20 minutos para somar ao final. E aí eu vou fazer a transformação de 3 horas. Então, 1 hora, como a gente já viu na regra, equivale a 60 minutos. Eu quero transformar 3 horas. 3 horas, eu tenho que achar isso em minuto. Quando eu faço esse cálculo, eu não consigo digitar para vocês certinho aí, mas eu já vou colocar o resultado. Ó. Eu tenho que é 60 minutos vezes 3, depois dividido por 1. Então, eu descobri que x é igual a 180 minutos. Ou seja, a resposta disso quer dizer que 3 horas equivalem a 180 minutos. Mas eu devo somar os 20 minutos já existentes. Logo, 3 horas e 20 minutos equivalem a 200 minutos. Por que 200 minutos, Pro? Porque eu fiz aqui, ó, 180 mais 20, que era o que já existia. Então, no final das contas, eu descobri que se eu falar para você assim, olha, tem 3 horas e 20 minutos, ou falta 3 horas e 20 minutos, e eu dizer que eu tenho 200 minutos, quer dizer exatamente a mesma coisa, né? Só que eu não tenho que interpretar isso direito, eu não posso transformar minuto de novo em minuto, eu só preciso guardar, reservar estes minutos para somar ao valor da transformação das horas, beleza? Eu vou deixar esse vídeo sozinho. Vou começar no próximo vídeo um lembrete só. Mentira, eu vou começar no próximo vídeo, vocês vão ver a questão da porcentagem. Não é difícil, vocês vão entender rapidinho, tá bom? Qualquer dúvida, a gente tira lá em aqui no chat. Deixa eu só apagar aqui para não desconfigurar.